Bom pessoal, nesse vídeo então eu vou abordar novamente a questão da restauração dos cromados nos trilhos com o uso dessa caneta com cromo líquido. Então no fim vai ser mais um vídeo para complementar o assunto que eu já abordei antes. No momento que eu fiz o outro vídeo falando sobre a restauração dos cromados, eu ainda não tinha o conhecimento para usar a caneta de forma mais fácil e de forma melhor. E aí agradeço ao Wesley, um amigo aí, que me passou dicas importantes e que possibilitaram com que eu faça esse vídeo agora nesse momento. Depois também que o Wesley me passou as dicas, eu fui ver novamente que há as instruções aqui na caixa da caneta e até na própria caneta mesmo. Eu devo ter lido, mas não dei a devida atenção, então tive bastante problema na hora de tentar aplicar, bastante dificuldade, inclusive achando que a caneta já tinha acabado, quando na verdade ainda tinha bastante líquido para ser usado. Então eu vou usar essa caneta aqui para demonstrar os pontos que são especificados ali nas instruções. Eu comprei essa caneta aqui com 0,7 milímetros, com a ideia de usar para fazer acabamentos na roda de tração da D51, quando o cromado nela já estiver desgastado. Quando a gente tira então o lacre da caneta, ela está com a ponta assim, branca. E aí a gente precisa fazer com que esse líquido desça. Mas antes disso, há algumas instruções que são importantes. Então assim, antes de usar ela, primeiro deixe ela fechada com a tampa e dê uma chacoalhada. Vocês vão ouvir um barulho porque é uma esfera aqui dentro. Esfera essa que é usada para misturar a tinta. Depois de chacoalhar, então, tire a tampa e aperte a ponta da caneta para baixo para que saia o ar. Esse então é um procedimento que é necessário apenas antes do primeiro uso. E nesse procedimento aqui, a caneta deve estar com a ponta para cima, não pode estar virada para baixo. Feito então a primeira parte, vamos fazer o líquido descer. Então essa é a forma correta de fazer o líquido descer. Aqui podemos ver então que agora há líquido na ponta. E esse procedimento então pode ser feito sempre que a caneta começar a apresentar alguma falha, porque é interessante que esse líquido saia em abundância até para facilitar a aplicação. Agora que eu já mostrei o que eu queria com a caneta nova, eu peguei então essa caneta aqui com ponta de 3 milímetros, que é a que eu realmente uso nos trilhos. E aí tem outra instrução, que é não ficar apertando a ponta da caneta enquanto está sendo aplicado o cromo. Então é passar aqui de leve. Inclusive eu cometi esse erro algumas vezes, eu fiquei apertando e aí acabou até vazando líquido aqui pelo lado, no lugar que eu não queria. Então se vocês fizerem isso no papel também, vocês vão ver que se vocês ficarem apertando para baixo vai vazar líquido, tá? E algumas vezes eu fiz isso no papel e aí até aproveitei esse líquido, né, passando a ponta da caneta ali novamente. Mas a instrução que é dado é ficar apertando, né, ligeiramente a ponta ali até sair o líquido. Depois que viu então que está saindo melhor, parar de apertar e não ficar forçando a ponta, pois aí há esse risco de vazar o líquido. Outra questão que tem funcionado melhor para mim é passar a caneta dessa forma aqui, ó, erguida de forma vertical e não inclinada. Pelo menos para mim tem dado um melhor resultado assim. Outra coisa que eu tenho observado é que não é interessante assim, ó, depois que tu passou, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? E pode ser que já tenha secado, tu tá passando no resto e viu que aqui não ficou tão legal, não passa aqui de novo, tá? Porque daí o resultado não fica interessante. Talvez seja mais interessante deixar secar bem e passar novamente, tá? Eu tenho procurado já acertar de primeira. Quando é preciso fazer o acabamento eu já vou vendo aqui e já vou fazendo o acabamento antes que ela dê
uma pequena secada, senão depois já não fica legal. E é interessante também passar nas primeiras vezes em trilhos que não estejam tão bons, para evitar de ficar um resultado ruim na peça que está boa. Então, talvez aqui, ó, aqui tem dente quebrado, então poderia passar aqui para testar, ir pegando o jeito, e aí depois que está mais confiante, passe então em uma peça que está em melhor estado. Finalizando então sobre as instruções contidas na própria caneta, após o uso, guarde ela no sentido horizontal. Para mostrar então o antes e o depois, eu vou usar esse cruzamento em X que está com o cromado bem desgastado. Tem algumas partes que ainda tem algum resquício dele, mas bem pouco. Aqui mostrando um pouquinho mais da peça, pegando a claridade. E aí depois vamos ver a diferença. Aqui então, o trilho logo depois que eu passei a caneta, ainda está secando. Dá para ver algumas partes que não ficaram tão perfeitas. Até mesmo isso fica mais evidente no próprio vídeo aqui do que pessoalmente, mas o resultado fica legal. E aí esses tipos de falhas aqui, que é bom não passar de novo depois que a caneta já secou um pouco, ó. No momento que está passando, então, vocês vão ver que tem pontos que parece que a tinta foge um pouco e tem outros pontos onde tu passa, quando está conseguindo passar com abundância, parece que ela dá uma espalhada, tá? Então é ir passando e ir cuidando para ver e tentar atingir o melhor resultado. Pegando então a claridade, o resultado até parece melhor. E acredito que vai ficar um resultado bom nessa peça aqui. Aqui dá pra ver que ficou uma parte falhada, tá? Isso acho que vai depender ali até da questão do estado como está essa parte do plástico. Tem peças que eu já consegui um resultado melhor que esse. Então é tudo também a questão da prática e achando a melhor forma de aplicação. Depois então da aplicação, deixo a peça secando por um bom tempo antes de usá-la novamente. Bom, aguardei então algumas horas e depois apliquei novamente a caneta naquela parte que estava mais falhada. Dá para notar que agora já está bem melhor. Como comentei antes, eu achei que a tinta da caneta já tinha até acabado quando usei ela. Então essa aqui eu cheguei a abrir e despejei até um pouco do líquido, porque eu vi que tinha uma quantidade até considerável ainda do líquido, mesmo com dificuldade ainda de aplicar por não saber a forma correta. Então despejei aqui, ó, e aqui dá para notar bem a questão do brilho desse cromo da caneta, né? E um detalhe aqui é que no meio eu acabei passando o dedo e perdeu um pouco do brilho e saiu um pouco da tinta no meu dedo. Esse teste então de passar o dedo e sair a tinta foi feito depois de uma semana que a tinta já tinha sido despejada aqui. Então eu fiquei com aquela dúvida se isso não pode acontecer nos rodeiros dos vagões e locomotivas. Acredito que não, porque eu já fiz esse teste também em trilhos e eu tenho que aplicar uma certa força com o dedo para que a tinta saia. Ela acabou saindo, mas eu tive que aplicar força. Então acredito que com o uso no ferrorama não vai acontecer. Mas seria interessante alguém que já fez esse teste, deixou a composição rodando por um certo tempo, informe também aí o que aconteceu, se saiu ou não, para que a gente tenha também essa noção. Eu provavelmente farei também esse teste no futuro, mas como demanda um certo tempo para aplicar nas peças que eu quero usar e depois deixar rodando a composição um bom tempo, não foi possível fazer nesse momento ainda,
deixando essa questão pendente. De qualquer forma, seria interessante passar algum outro produto aqui para formar uma película. Claro, depois que o cromo já estiver seco, né? A ideia que foi dada no outro vídeo que eu peguei de um amigo é passar um esmalte incolor, mas ele não tinha feito na época e não sei se há algum outro produto que possa ser usado com esse objetivo, até para manter o cromado por mais tempo.